Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia por a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno mais que Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo primeiro, diz assim, Primeiro Reis 19, primeiro, e Acabe relatou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: assim me façam os deuses e ainda mais, se eu amanhã a esta hora não fizer a tua vida o que fizeste a vida deles. E quando ele ouviu isso, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu criado. Então ele andou pelo deserto a jornada de um dia de caminho e veio e se assentou debaixo de uma acácia e pediu para si a morte, dizendo: basta, tira, ó Senhor Jeová, a minha vida agora, porque não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de uma acácia. E eis que um anjo o tocou, dizendo-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que junto à cabeça havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E pela segunda vez o anjo do Senhor Jeová o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a jornada será demasiadamente comprida para ti. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E estando ali, entrou numa caverna, onde se alojou, e eis que veio sobre ele a palavra do Senhor Jeová, dizendo-lhe: o que fazes aqui, Elias? Só até aqui. Amém. E graças a Deus podeis tomar assento. Queridos, esse texto nos traz muitas revelações acerca do preparar, do treinamento de Deus na vida de um homem a quem Deus tem levantado para cumprir uma grande missão. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas a quem Deus também levantou para cumprir grandes missões. Eu sempre tenho dito que Deus, antes de usar alguém, Deus o prepara. Primeiro Ele o chama. Jesus falou lá em Mateus 15: não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, na verdade, é Deus quem nos chama. Não somos nós que nos arvoramos a querer fazer a vontade de Deus,
né, de cumprir os propósitos e desígnios de Deus. Não. Saiba de uma coisa: no reino de Deus é o rei, é o dono desse reino quem estabelece tudo. Se você está aqui, saiba de uma coisa: foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te elegeu, foi Deus quem te separou, foi Deus quem te escolheu, foi Ele quem te nomeou e o designou para que você fosse cumprir o propósito dele, a fim de que esse propósito viesse a permanecer. Então, na verdade, Deus é quem escolhe o homem, né? Apesar de muitos até que são chamados, porém poucos os que são aprovados. A gente precisa ter essa consciência de que ninguém faz nada por vontade própria, porque você quer fazer. Não, você só faz para cumprir aquilo que Deus já determinou que você fizesse. Saiba que foi Deus que foi o autor. A ideia de você fazer alguma coisa no reino de Deus, de você cumprir um chamado, né, de executar um propósito, a ideia não foi sua não, a ideia é de Deus. Foi Deus que colocou você nessa enrascada aí, que muitas vezes você fica perguntando: mas Senhor, está pesado demais, é duro, né? É difícil, essa jornada não é para qualquer não. Foi por isso que Jesus escolheu, foi você, porque Deus conhece a estrutura de cada um. E eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca vai te chamar, Deus nunca vai te colocar numa enrascada abençoada dessa sem que Ele antes te prepare. Ele trate você, Ele venha treinar você, para depois você fazer conforme a instrução, a orientação e a coordenação dele. O próprio Jesus não faria e não cumpriria a sua obra sem a instrução, sem a orientação do próprio Deus. Por isso que ele viveu aqui na terra uma vida totalmente linkada, totalmente conectada com o Pai. Ele não fazia nada que o Pai não orientasse. Tem uma palavra, uma passagem que eu acho muito interessante, eu gosto de trazer isso para a minha vida, que ele diz assim: quando eu for levantado aos céus, então vocês saberão quem eu sou, e que não faço nada de mim mesmo, mas faço como o Pai tem me ensinado, tem me instruído. O Pai sempre está comigo, nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o segredo aqui é agradar, é procurar cumprir fidedignamente, né, fielmente aquilo que o Pai já ordenou, já designou para que você viesse a fazer aqui na terra. Então você precisa do Pai, na pessoa do Espírito Santo que está aqui na terra para te instruir como o nosso Paracletos, o nosso ensinador de justiça, o nosso mestre por excelência, o nosso professor, o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso amigo, nosso Deus que está aqui conosco durante essa jornada enquanto permanecermos aqui na face da terra. Amém, queridos? Então tudo que a gente faça, que viermos a fazer, pode ter certeza, vem do Pai. O Pai está no controle da tua vida, o Pai está dirigindo, está coordenando. Às vezes você não sabe onde você entra e você pensa que não vai sair mais, mas o Pai está contigo. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Por isso eu não vou te deixar, não te deixarei, nem te abandonarei. Querido, Jesus falou: eu tenho a certeza que o Pai sempre está comigo. Quantos recebem esta palavra para conduzir e ser guiado, norteado pela direção do Pai?
então você está no caminho certo. Pode ter certeza que aquele que te chamou, o que começou a boa obra na tua vida, ele vai se responsabilizar e vai te conduzir até o desfecho final, até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, aqui nós temos a história de um homem que teve experiências profundas com o trabalhar de Deus. Elias é o tipo de um homem que, na sua humanidade, ele alcançou níveis tão sobreexcelentes, níveis tão altos, que no meio da sua trajetória, mesmo sendo usado por Deus de uma forma muito profunda, muito especial, Elias revelou na sua humanidade fraquezas. Elias chegou ao ponto de ter tanta autoridade no que fazia, de que ele chegava assim a dizer: assim diz o Senhor. Mas teve um momento que ele nem precisou dizer assim diz o Senhor, e ele disse: pela autoridade da minha palavra, isso vai acontecer. E Deus batia o martelo e acontecia. Como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo disse: assim diz o Senhor, assim diz eu. E Deus bateu o martelo. Ou seja, Deus quer que você entenda que você, na sua estrada, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade, você vai dizer coisas que o próprio Deus: foi meu servo que falou, então está falado, eu assino embaixo. Isso vai muito da relação que cada um tem com Deus. Você precisa conquistar isso. Isso não é assim chegar e vai dizendo porque fulano disse, porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não, você vai conquistar, queridos, para você chegar ao ponto de dizer: olhe para mim, pode me imitar, olha para mim, olha o meu exemplo, olha a minha vida, siga os meus passos, né? Isso tem que ter muita bala na agulha, tem que ter muito cacife, tem que ter muita autoridade, né? Não somente com as suas palavras, mas com a sua vida, para poder se colocar como referencial, como você tem Cristo na sua vida. Amém? Então Elias foi esse tipo de homem que teve o privilégio. O tempo é muito curto para a gente explanar aqui a vida de Elias, mas vou tentar em poucas palavras. Teve o privilégio de chegar a desafiar 850 profetas de Baal e Acera, para revelar quem Deus era diante do povo. Quem era Deus? O Deus que ele servia, ou o Deus que os demais, os profetas serviam? E ele fez uma oração de menos de 30 segundos, e Deus se revelou com fogo e consumiu todo aquele altar, lambeu a água e se manifestou de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz que Elias então matou ao fio da espada os 850 profetas, que de profeta não tinha nada, até porque o diabo tem seus profetas também, né? E ele matou e revelou que somente o Senhor é Deus. E Elias, depois deste grande episódio, depois de ter passado por Querite, veja que a estrada, o caminho de Elias foi um caminho de preparação, assim como o seu caminho tem sido um caminho de preparação. Amém? E olha que caminho, hein, pastor, que eu tenho passado, que eu tenho sofrido, né? Tanta injustiça, tanta perseguição, tanta injúria, tanta difamação, que só quem tem estrutura para suportar, né, pastor?
Mas Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha que parece um contrassenso. Aí Jesus disse: olha, quando você estiver sendo perseguido, injuriado, caluniado, injustiçado por causa de mim, se alegre. Tem gente que chega: pastor, não aguento mais tanta perseguição, até dentro da igreja, tanta injúria, tanta infâmia, tanta calúnia, tanta injustiça. Mas Jesus falou para você se alegrar, meu irmão. Você quer que eu faça o quê? Se alegre. Alegrar com isso, pastor? Mas Jesus que mandou. Não porque você está passando por isso, mas pelo que o Senhor vai fazer com você, através de você, por causa do que estão fazendo com você. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Tem recompensa a caminho, a reboque, tem galardão que está, aleluia, chegando para te perseguir e te alcançar, porque Deus, aleluia, irmãos, a obra de Deus nunca será vão. Tudo que você faz no Senhor nunca será vão. Tem recompensa. Diga para o irmão que está do seu lado: tem recompensa, tem galardão. Davi, quando soube que para lutar com o gigante, quando ele ouviu a recompensa para destruir, para derrotar o gigante, ele se animou. Isso quer dizer, queridos, que você não vai fazer a obra de Deus simplesmente porque você foi chamado, não. Mas além do seu chamado, você vive na terra. E o profeta Isaías disse: se você quiser e me ouvir, você vai comer e viver e desfrutar o melhor desta terra. Então diga para o irmão que está do seu lado: fazer a obra de Deus é tão bom e tão gostoso, e além do mais, tem recompensa de Deus para a tua vida. Então vale a pena você ser chamado, ser instruído, ser preparado, mesmo diante das adversidades, das perseguições, das tribulações, mesmo você na sua humanidade, com as suas fragilidades, que a gente vai falar aqui sobre a história de Elias, mas vale a pena, vale a pena. No final você diria assim: olha, se tivesse que passar por tudo isso, eu passaria agora mais fortalecido, mais experimentado e dando glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. E o que foi que aconteceu? Elias passou primeiro pela experiência do Querite, um ano no anonimato. Eu quero te dizer que quando Deus levanta alguém e quer realizar uma grande obra, se prepare para o anonimato. Se prepare para você viver o seu tempo de Querite. O que é Querite, pastor? Para quem não entende, é um ribeiro, um lugar escondido, um esconderijo que Deus colocou o profeta e alimentou por um ano pelos corvos. Os garçons que Deus usou foram os corvos. Agora imagine aí levar picanha. Não era todo dia a mesma comida, não. A comida que Deus dá, irmão, Deus só faz top. Deus só faz coisas que ninguém faz. Deus só mandava era filé mignon, né? Eu imagino, eu queria usar minha imaginação aqui. Era picanha de cordeiro, picanha, né, de novilho cevado. Era carne de primeira, todo dia. Porque você come uma carne, mesma coisa, todo dia acaba enjoando, né? Você não para pensar, mas Deus mandava o corpo cada dia cardápio diferente. Mandava pão, né, e carne. E ele bebia da água do ribeiro. O tempo do ribeiro, o próprio Deus é quem determina, viu? O tempo do Querite é o próprio Deus que determina. É quando Deus fechou as comportas das águas que sustentava ele, aí ele entendeu que era o tempo que ele tinha que sair para o outro estágio. E aí Deus falou: agora pronto, agora se levanta, vai para Sarepta. É um outro estágio de preparação. Quando a gente passa por uma situação difícil, uma prova que Deus
depois de tudo que eu passei, o próximo estágio, a gente espera um alívio, né? Mas tem hora que Deus aperta mais ainda, afunila mais ainda. E ele anda cerca de mais de 100 quilômetros no deserto, apenas com a moringa, né, de água que ainda ele conseguiu pegar do Querite. E quando chega em Sarepta, pensa que vai receber uma recepção. Deus falou assim: eu já ordenei que uma viúva te sustente. Ele falou: essa viúva deve ser muito abençoada, né? Uma viúva rica, abençoada, que agora, depois da prova você espera o quê? A bonança. E ele chega, a recepção dele é cadáver, de um lado, do outro, defunto, porque era tempo de morte, de sequidão. E ele chega: mas Jesus, mas Deus. Aí de repente a viúva chega para ele, está catando um pouquinho de graveto, e ele pede, a água tinha acabado, vai lá, pede um copo de água para mim. Aí depois: eu também estou com fome, faz também um bolo. Se Deus falou que você vai me sustentar, então prepara logo um bolo. E aí ela diz assim: olha, a tua serva não tem senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, só para fazer a última alimentação e esperar a morte, porque acabou tudo. Você que profetizou que não houvesse chuva nem orvalho sobre a terra, estamos sofrendo a consequência da sua palavra. Agora você quer que eu te sustente? Mas eu já tinha mandado. E ele falou assim: então você vai e faça conforme a palavra do Senhor. Faça como eu mando, e não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até que o Senhor, até que eu ordene, que a palavra dele era a palavra de Deus, água sobre a terra. Quem tinha que ordenar era ele. Observe que a viúva creu nesta palavra e se cumpriu conforme a palavra do profeta, e não faltou nem farinha nem azeite para que eles pudessem se alimentar. Só que aconteceu um caso interessante: o filho da viúva morreu. E é nessa hora, queridos, que Deus nos introduz em ambientes, em estágios do seu treinamento, exatamente para que o poder dele venha aperfeiçoar a nossa fraqueza, para que ele possa nos usar e revelar que de fato não é você, é ele na tua vida que está te treinando para algo muito maior que ele quer fazer. E aí a viúva chega para o profeta e diz assim: por acaso você veio para cá me trazer morte? Ela disse que já ia morrer com o filho, porque não tinha mais. E agora coloca a culpa no profeta e diz assim: por acaso você veio agora trazer morte, trazer desgraça à minha casa? Já mudou tudo, né? Porque a vida dela já estava uma desgraça, não tinha mais expectativa de vida. E aí o profeta, tá bom, pegou, levou para o quartinho dele, e aí jogou a culpa para Deus. Falou: Senhor, você ouviu o que ela falou? A culpa não é minha não, a culpa é tua. Foi o Senhor que criou essa história toda aí, foi o Senhor que me introduziu, que me colocou nesse contexto todo. E ele então pega o menino, levanta sobre os seus braços e apresenta a Deus, e Deus traz a vida ao garoto. E desce, né, até a presença da viúva e entrega o garoto vivo. Sabe o que a viúva diz? Agora sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus, tu és profeta de Deus. Aleluia! O que eu aprendo aqui, queridos? Olha, Deus, na sua trajetória contigo, vai ter momento que ele vai complicar, vai descomplicar, depois vai complicar novamente, vai piorar mais ainda, para depois mostrar porque complicou,
para revelar o propósito dele na tua vida, para revelar que ele ainda continua sendo o mesmo Deus, que continua operando como operou no passado, continua operando no presente através da minha e da sua vida. E aí Deus usa esse estágio do Sarepta para conduzir até um outro estágio do Carmelo. E lá no Carmelo é que é o desfecho final, onde Deus se revela com fogo e dá uma vitória gloriosa diante de todos. Era ele sozinho, e só tinha um moço que ele ressuscitou, que tornou o moço dele, o companheiro dele, o ajudante dele. E olha o que aconteceu. Esse foi o momento mais esperado, o momento em que Deus precisava se revelar, porque o povo de Israel vivia uma idolatria sem proporções, uma idolatria que o nome de Deus, misericórdia. E aí Deus prepara todo este cenário para revelar que ele ainda continua sendo Deus em Israel. E depois desse episódio que Deus se revela com fogo, aí ele precisa trazer de volta a chuva. Ele profetizou que não choveria 3 anos e meio sobre a palavra dele. E ele tinha que usar o que? A mesma palavra. Ele tinha que usar agora, pelo poder da palavra que ele cria, na palavra dele, agora na boca dele. E é por isso que Deus confirmava, porque Elias passou a fazer parte de um projeto que foi programado, projetado por Deus, mas ele creu cabalmente e ele se condicionou completamente a tudo aquilo que Deus estava realizando através da sua vida. Então, quando você tiver essa consciência do que Deus tem a realizar através de você, faça como Elias, se coloque na dispensação, deixa Deus conduzir todo o processo, e você vai ver o que é que Deus vai fazer através de você, para cumprir também propósitos aqui na terra, amém? E aí Elias agora sai triunfo completo, vitorioso. E agora ele profetiza que a água vai voltar sobre a terra. Depois de 3 anos e meio vai chover. E na hora que Deus se revela com fogo, Deus lambe. Deus toma toda aquela água que foi colocada como sacrifício, e Deus lambe toda a água do rego e consome o sacrifício. E eu aqui imagino, eu penso uma coisa: naquele momento que Elias estava oferecendo a Deus aquilo que era mais escasso, mais raro, mais difícil para aquele tempo, ele estava oferecendo ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele já começava a ouvir, aleluia, o sinal de trovejar de muitas águas que viria sobre a terra depois daquele sacrifício. Foi por isso que ele vai para o Carmelo e fala com o moço para ir até o cume do Carmelo para olhar se tinha sinal de chuva. E por 6 vezes o moço vai até o cume e não vê absolutamente nada. E aí ele disse: vai pela 7ª vez. E eis que se levanta, e disse o servo quando chegou lá: a última vez, pela 7ª vez, ele olhou para o céu e ele traz essa notícia: e eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E disse-lhes Elias: sobe e dize a Acabe: manda aparelhar o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça de fazê-lo. Ele estava dizendo com toda a convicção: pronto, era o sinal que eu precisava de Deus. Já tinha uma nuvem pelo menos do tamanho da mão de um homem. E ele disse: vai lá, alcança Acabe e diz que, aleluia, que ele aparelhe os seus cavalos, os seus carros, porque a chuva, aleluia, vai te alcançar. E não deu outra coisa senão a confirmação pela palavra da boca do homem de Deus,
e choveu depois de 3 anos e meio sobre a terra, aleluia, e tudo foi conforme a palavra do homem de Deus. Eu quero te dizer que esta mesma palavra, ela está na tua boca. Jesus, quando encontrou um centurião, e ele disse assim: Senhor, eu não sou digno que adentres debaixo do meu telhado, mas manda que uma só palavra que o Senhor liberar, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou: esse homem já descobriu o mistério, esse homem já entendeu como é que a coisa funciona no mundo espiritual. Aí Jesus falou: nunca vi tamanha fé em todo Israel, nem diante dos meus seguidores. Ele estava dizendo que se você crê, Jesus falou isso aos seus discípulos quando ele amaldiçoou uma figueira, e ele disse: nunca mais haja fruto em ti. Os discípulos, quando retornaram e passaram pelaquela figueira, e viu que estava murcha, tinha secado. E aí Jesus, explicando, né, a parte prática do que aconteceu, Jesus falou: se você crer, em tudo que você falar, vai acontecer exatamente como você declarar. Mas é necessário você crer, irmão, porque sem fé, infelizmente, você não pode fazer nada. Amém? Então, segundo a palavra do Senhor, você pode profetizar, você pode declarar, e aquilo que você declarar será registrado no livro de Deus, porque você colocou em prática a palavra de Deus no curso da sua história, para que fosse, aleluia, registrada, e vai estar registrada nos livros de Deus. Outro dia, hoje mesmo, eu cheguei para a irmã de manhã, e ela me pediu que eu orasse. Aliás, um casal chegou aqui no gabinete, falou: pastor, o meu filho está com problemas renais e precisa, segundo agora os médicos, vai ter que fazer hemodiálise. Jovem, 18 anos. Eu falei: quem foi que deu esse relatório? Foi o médico. Mas o médico dos médicos é que dá o último relatório. Você crê? Creu. Ele creu, mas aí nós oramos pelo jovem. Eu falei: você pode ir, retornar, vai fazer todos os exames e você vai ver que não tem nada, porque o médico dos médicos é que coloca o ponto final. O único que pode fechar a nossa história, a minha e a sua história, é Ele. É por isso que Ele é o alfa e o ômega, o que começou a boa obra e o que vai finalizar. Ele tem a palavra final na tua vida. Aí orei, pronto, foi embora. Hoje de manhã, no culto das 7, aí o casal me procurou: pastor, preciso te contar a novidade. O que foi? O meu filho, que estava com problema dos rins, lembra? Eu falei: lembro. Pois é, ele voltou com o diagnóstico do médico aqui, com resultado, está totalmente curado para a glória de Jesus. Aleluia! Aí eu falei: você precisa vir contar o testemunho para a edificação da igreja. Já foi dado um testemunho, inclusive, no culto do pastor Juarez. Eu falei: mas das 7 horas da manhã, venha dado das 10. A igreja precisa ouvir testemunhos para edificação, para crescer na fé. Amém, queridos? Diga para o irmão, aponta o seu dedo de profeta aí, porque não é só Elias que é profeta não, mas se você crer, você será um profeta de Deus. Aponta o dedo de profeta e diz assim: olha, a palavra de Deus na sua boca é uma profecia. Você pode profetizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a garantia daquele que é o sim, porém também o amém. Amém, queridos? Você é profeta de Deus. Nós somos profetas de Deus. Nós podemos profetizar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, mas assim eu quero declarar profeticamente, conforme a palavra do Senhor, e vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Pronto, acabou. Agora, queridos, para a gente, o tempo está passando e a gente nem percebe, né? Para quem está gostando, diga amém. Tem que terminar. Aí, depois desse episódio, a chuva cai. Elias parece que cumpriu a missão. Revelou Deus sobre o povo idólatra.
Mas de repente ele recebe uma mensagem da esposa da rainha, da esposa de Acabe, Jezabel. Ele recebe uma mensagem, depois de um grande episódio, de toda essa preparação. Parece que a mensagem entrou agora, né? Foi só a introdução. Ele recebe uma mensagem de que, assim como ele fez a todos os profetas de Baal e Acera, matou ao fio da espada, assim também ela faria a Acabe, ou faria a Elias. Se você entender só isso aqui, pronto, a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Queridos, muitas vezes, quando Deus está fazendo grandes coisas através da nossa vida, você está feliz, você está alegre, Deus é bom. Pega o tamborim e começa a cantar e adorar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não é assim? Quando algo de Deus, do céu, começa a fluir, a acontecer na tua vida, você se sente o cara mais forte, invencível, se sente até mais, né, robusto espiritualmente, fala, olha, estou preparado. O problema é que a gente não se prepara para as retaliações. O problema é que nós negligenciamos as investidas, as retaliações do inferno. Jesus fala que quando você está em festa, você tem que dobrar a vigilância, porque vai vir retaliação. O diabo não vai deixar por isso mesmo. O papel dele, o ofício dele é matar, roubar e destruir, é roubar os seus sonhos, é matar, né? Matar o projeto de Deus na tua vida, é tentar abortar o projeto de Deus. Então, quando você estiver celebrando em momentos de festividade, aprenda, triplique a vigilância, porque no momento de festa você está tão eufórico que você não vai se aperceber quando o diabo chegar lá e pá! Ele pega desapercebidamente. Por isso que Jesus, quando estava no barco, cheio de turbulência, ele estava dormindo, descansando. E os discípulos entraram em pânico. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus se levantou e deu uma lição prática para eles. Homens de pequena fé, até quando estarei eu convosco? E aí ensinou o que eles tinham que fazer nessa hora. Ele disse para o vento, falou com o mar e com o vento, para se calar, para se aquietar. E eles obedeceram. E houve bonança instantânea. Deus falou, assim, vocês têm que orar, mas tem que estar em vigilância. Não subestime o diabo, porque o papel dele, o ofício dele é matar, roubar e destruir. Não queira lutar contra o diabo. Lute pela palavra, pelo que está escrito. Você vence o diabo é com o que está escrito. Amém? Não é com a sua força, não é com a sua experiência, não. Não ache que você vai botar ele debaixo do seu pé e... Não, você tem que usar a palavra. Tem muita gente que quer entrar em batalha espiritual, em guerra espiritual, sem conhecer o adversário e as armas que você tem para destruir as fortalezas do inferno. Só que Elias, ele esqueceu disso, queridos. Elias se sentiu tão gigante, tão grande, tão poderoso. A primeira coisa que ele fez, quando ele saiu dali, ele desprezou o servo. A Bíblia diz que ele desprezou o servo. E aqui eu aprendo uma coisa. A Bíblia diz que sempre é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Elias, no momento que recebeu a palavra, a mensagem de Jezabel, e entrou
em depressão, que ele quis a morte, pediu a Deus para tirar a sua própria vida. Se o servo tivesse com ele, o servo seria um instrumento para chegar para ele e dizer: mas, meu senhor, tu não te lembra não? Já esqueceu tão rápido o que Deus fez com você durante toda essa trajetória? Não te lembra como você chegou lá em Sarepta? Que a gente ia morrer de fome, não tinha mais comida e tu fizeste um milagre? Não te lembra que você me pegou nos próprios braços e me restituiu a vida? Não te lembra o que você acabou de fazer agora no Carmelo, matando 850 profetas, derrotando, aleluia, pelo poder de Deus? Não te lembra que Deus se revelou de uma forma inusitada como nunca houve na face da terra em menos de 30 segundos? Não te lembra da água que voltou a chover, a cair sobre a terra depois da tua palavra? Naturalmente a palavra de Deus ia reanimar o homem de Deus. Você sabe por que muitos homens de Deus entram em depressão? Porque muitos se acham autossuficientes e acham que não precisa de ninguém. Vou repetir. Por mais que você seja um bambambam como Elias, o que eu quero dizer é que você nunca deve desprezar alguém que Deus coloca do teu lado. O problema de Elias começou quando ele desprezou o servo e foi para debaixo de uma acácia. E lá debaixo da acácia, ele pediu a morte. Ele já estava com um sentimento de depressão por causa de uma palavra. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. O salmista diz, no Salmo 113, se não me engano, 12 ou 13, que o crente não pode temer más notícias. O crente não pode viver em função de uma palavra que foi liberada sobre ele, a não ser que seja a palavra de Deus. O diabo sempre vai pegar e colocar você, pegar a sua mente e focar naquilo que ele está fazendo, para você perder a fé, para abortar o projeto de Deus. Mas eu quero te dizer que você tem que focar, não olhar o que o diabo está querendo fazer, mas olha o que Deus já fez, já começou a fazer na tua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Tire o foco daquilo que o diabo está fazendo, que o diabo está querendo te mostrar para desvirtuar o que Deus quer fazer. E aí quando a gente olha para o que o diabo está fazendo, aí a gente se desanima, e aí entra uma das maiores armas do diabo, que é o desânimo. Quando o diabo começa a te desanimar, e olha que o desânimo vem através de uma mensagem, seja falada ou seja de imagem, vista. Quando ele consegue desanimar alguém, eu quero te dizer que mesmo no desânimo, por causa das nossas fragilidades humanas, Deus tem uma outra arma que chega logo em seguida, que ele tem duplo ânimo para você. Porque a reação de Deus é a compensação daquilo que o diabo intentou contra a tua vida. No lugar do desânimo, virá duplo ânimo. No lugar da tristeza, virá abundante alegria. Onde abundou o que o diabo fez com o pecado, vai ter que superabundar a graça de Deus. É assim que Deus faz. Então ele recebeu uma mensagem, se desanimou, entrou em depressão e logo em seguida queria morrer. Debaixo de uma acácia, o anjo, Deus mandou um anjo. Escuta, você olha na Bíblia, você vai ver primeiro, um anjo veio e ali despertou ele, acorda, come e bebe, mas ele não acordou. Você sabia que quando alguém está em depressão e muitas vezes quer morrer, a vontade que dá é só dormir? Sim ou não? Quem já teve isso? A depressão leva você a querer morrer, e às vezes você quer só dormir para não acordar mais.
E aí um anjo, Deus mandou um anjo. Escuta isso, é importante para a gente encerrar. Deus mandou um anjo. Não resolveu. Eu quero te dizer que um anjo que vem, prepara uma comida lá, pão, estava sobre a brasa e água, não resolve o problema de depressão, não. Como é que a gente sai de um problema de depressão, pastor? Eu quero te falar aqui, queridos, que mesmo sendo um homem como Elias, que experimentou o arrebatamento e não morreu, teve o privilégio de partir desta terra numa carruagem de fogo vivo. Esse homem foi profeta de Deus, que vai voltar um dia ainda, no período da apostasia. Esse homem, ele entrou em depressão e pediu a morte. Quantos homens de Deus hoje têm andado em depressão e têm pedido para morrer? Mas existe uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 5, que o próprio Deus condena. É a lei do assassinato, de pessoas que querem tirar a sua vida, querem tirar a vida alheia e até mesmo a sua própria vida, que compreende-se o suicídio. E Deus condena essa atitude sobre o juízo eterno de Deus. E lá em Apocalipse o Senhor reforça essa palavra dizendo que os homicidas, os suicidas, os assassinos, que estão tudo nessa mesma classe, não herdarão o reino dos céus. Ninguém tem o direito de tirar a vida. E Deus não respondeu a Elias que ia matar Elias. Quantas pessoas aqui, quem sabe, têm vivido situações tão difíceis que o desânimo começa a imobilizar, a tirar completamente o seu fôlego de vida. O desânimo destruir você, quer aniquilar você, quer anestesiar, paralisar completamente, para o diabo vir só com o último nocaute para tentar destruir. É nessa hora que Deus envia um anjo. Jesus, quando estava passando lá no Getsemane, falei isso alguns dias atrás, ele chegou no limite dele, que ele pediu a Deus para poder passar adiante aquele cálice. Deus mandou o quê? Um anjo para o animá-lo, para levantá-lo. Paulo, quando estava no cárcere, desanimado, veio um anjo. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai usar os anjos que Ele conta aqui na terra, sou eu e você, para tentar levantar, para tentar animar com uma palavra. Porque Elias desprezou o moço, que poderia ser um anjo de Deus, ao lado dele para poder levantá-lo. É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não terá quem o levante. Mesmo que não tendo nenhum, ou tenha desprezado como Elias, eu quero te dizer que mesmo assim, quando falta o anjo da terra, Deus manda o anjo do céu. Só que Elias não se despertou. O profeta não foi despertado por este anjo. Você observa que está escrito aqui, pela segunda vez, Deus envia o anjo. Mudou. Esse daí não resolveu, não. Agora mandou o anjo. Esse aí é o próprio Jesus. Eu quero te dizer, quem tira o homem da depressão é Jesus. Não é qualquer pessoa tira o homem. Quem tira uma pessoa da depressão é Jesus. É a sua palavra. Jesus é a palavra que tem saída, tem solução, tem resposta para tudo na tua vida, para todo problema que você apresentar a Deus. Jesus, Ele é o verbo ambulante, é essa palavra que se auto-revela na sua necessidade. Para tudo que você precisar, tem solução, tem saída, aleluia. E Jesus é o que você precisa que você seja. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! E aí,
Versículo 4, e pediu para si a morte, dizendo, basta, tira, ó Senhor Jeová, a minha vida, agora, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de uma casa. E eis que um anjo o tocou, dizendo-lhe, levanta e come. Queridos, aqui eu poderia viajar, o tempo não nos permite. Quem sabe, aquele pão e aquela água não surgiu do nada. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Quem alimentou Moisés ali? O anjo. Você pode até não entender, mas não estava jejuando. Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites? Mas eu quero te dizer que a própria palavra de Deus diz, pela boca do próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo o pão vivo, aleluia, que desce dos céus e que nos sustenta. E a Bíblia diz que estava lá pão sobre a brasa, né? Pão quentinho sobre a brasa, torrado, e água. Levanta e come. Ele não levantou. Pela segunda vez veio o anjo e tocou novamente e disse, levanta e come, porque grande será a sua jornada. Não terminou aqui ainda não. Aí ele se levantou. E eu quero te dizer, quando você encontrar alguém em depressão, querendo morrer, a Bíblia ensina aqui qual é a saída, qual é a solução, qual é a resposta que Deus tem. Se não tiver ninguém, um anjo da terra, para te reanimar, para te levantar, Deus vai mandar um anjo do céu. Se o anjo do céu não resolver, Deus manda o próprio Jesus, o anjo. Mas para o profeta aqui tem que ser Jesus, o anjo. Agora, a receita. Anota aí. Primeira coisa, o anjo falou, levanta. Significa que, irmão, quanto mais você dormir, mais você vai se entregar à depressão. Levanta. O anjo falou primeiro, levanta e come. Foi isso? Versículo 7. E pela segunda vez, o anjo do Senhor Jeová o tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque a jornada será demasiadamente comprida para ti. E ele levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu quero te dizer que a comida que o anjo do Senhor te dá para você andar 40 dias e 40 noites. E ele chegou até o monte de Deus, Monte Horebe, entrou numa caverna, e eu encerro. Quando entrou na caverna, a depressão bateu de novo. Sabe o que aconteceu? Ele falou, Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Mataram todos os seus profetas, só ficou eu. Aí Deus falou, quem te disse isso? Engano seu. Eu tenho 7.000 aqui, ó, que não se dobraram a Baal. Estão só esperando aqui. Isso significa que Deus, quando os bambambãs, aqueles que são experimentados, que estão na evidência, estão na mídia, e acham que se Deus não contar com eles, Deus vai ter uma crise, eles estão enganados. Até porque é especialidade de Deus pegar aqueles que não são nada, que são desprezíveis, que ninguém dá nada por eles, estão no anonimato, e Deus fala assim, eu tenho 7.000 aqui, para levantar a hora que eu quiser.
E é por isso que Deus tem surpreendido com tantos pregadores, tantos homens de Deus e mulheres de Deus, que está surgindo do nada. Ninguém conhecia. E está fazendo mais do que muitos aí que acham que faz alguma coisa. E aí sabe o que é que Deus faz? Só que lá, ele estava sozinho novamente numa caverna. Aí o próprio Deus vai agora pessoalmente. Ele desce e chega lá até a caverna. Deus estava no Horebe, lá no monte de Deus. Deus desce, vai até a caverna e pergunta para Elias: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Aliás, não foi assim não. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Se Elias estivesse longe, ou melhor, se Deus estivesse longe, lá do monte, Elias, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Não. Deus desceu do monte, foi até a caverna. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Olha o verbo. Aqui. O verbo não. Olha o adjetivo. Aqui. Não é aí, aqui. E aí Deus agora trata Elias. Deus se revela através de fogo, através de um terremoto, um forte vento, uma tempestade, mas Deus não estava ali. Aí veio um terremoto e Elias achou que, não, Deus não estava. Depois veio o fogo, que ele acabou de ter uma experiência com Deus lá no Carmelo, Deus também não estava. Aí veio uma voz suave, um cicio, uma voz leve, calma, e aí Deus se revela. E aqui eu aprendo que existem momentos na nossa vida que Deus tem a sua forma de se revelar conforme aquilo que estamos vivendo. Conforme a realidade a qual estamos passando, Deus vai se revelar. Porque tem gente que acha que Deus só se revela no fogo, ou então no terremoto, ou então numa tempestade. Não. Deus tem a sua forma exata de se revelar num momento determinado. E Deus se revelou e preparou Elias então para levantar um sucessor, para que Deus então levasse ele numa carruagem de fogo. Eu quero dizer que por mais que um homem sirva a Deus e venha manifestar a sua humanidade com as suas fragilidades, porque apesar de ser homem de Deus, mas é humano, sujeito a fraquezas, a depressões, sujeito a tudo que um homem natural está vulnerável. Mas eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Mesmo na sua humanidade, manifestando essas fragilidades, nunca se esqueça que Deus sempre vai estar com você. Que você nunca vai achar que você é o super-homem, né? O cara que não depende e que não precisa de ninguém. Engano seu. Você precisa sim de pessoas que Deus coloca do seu lado para que no momento da dificuldade Ele esteja com você, te reanimando. Mas mesmo você estando só, Deus também nunca vai te desamparar e vai te abandonar. E se Ele não mandar um anjo qualquer, Ele mandará o anjo, ou então Ele virá pessoalmente para te levantar e para cumprir a obra que Ele tem na sua vida, porque fiel é aquele que te chamou, que te instruiu, que te treinou, que te levantou, que te enviou e que fez você cumprir a missão pelo qual você existe sobre a face da terra. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.